Olá a todos. Esse trabalho corresponde a um resumo de planejamento experimental da disciplina de instrumentação pelo programa de pós-graduação em engenharia elétrica da UFJF. E eu vou abordar um pouco do DOE. DOE, no caso, é uma sigla aí do inglês de Design of Experiments. No caso, é planejamento experimental. E em experimentação, o que se busca são corretos planejamentos, análises, modelagens e otimizações. Então, o que se almeja são inferências com confiabilidade estatística, experimentação com economia de custo também, que está relacionado à realização de um número suficiente e necessário de experimentos, de maneira a possibilitar inferências com confiabilidade e sem desperdício de recursos. Além disso, um dos objetivos do planejamento de experimentos é a experimentação sequencial. Nesse caso, a maioria dos processos em análises possuem variáveis influentes, sendo que a maioria das variáveis não são tão significativas. Ou seja, a grande maioria dos processos em análise são esparsos, que indica que poucas variáveis são influentes no resultado, na resposta. Então, a experimentação sequencial, ela busca determinar as poucas variáveis que são mais influentes, a partir das quais possibilita tomar conclusões com significância estatística. De maneira a introduzir os conceitos de planejamento de experimentos, a gente pode supor um processo hipotético, como mostrado aqui nessa figura. A gente pode ter algumas entradas, como por exemplo, matéria-prima, mão de obra, energia e todo e qualquer tipo de elemento que possa ser essencial para a operação do processo. Algumas variáveis também que são controláveis ou de controle independentes, aqui x1, x2, até uma xp ou xk também, dependendo do tipo de quantidade aqui de variáveis controláveis. Variáveis de ruído, ou variáveis também que são incontroláveis, ou também aleatórias, no caso Z1, Z2, até ZQ, ou também até ZN. E saídas, que são, no caso, respostas de interesse, que se busca, no caso, mapear, obter como resposta ou analisar. As variáveis de controle em si são aquelas que o operador, o engenheiro, o cientista, analista, qualquer pessoa que conduza o processo, ele tem liberdade para poder controlar e variar dentro do espaço amostral. Já as variáveis de ruído ou incontroláveis são aquelas que influenciam o processo, só que nem sempre a gente consegue uma liberdade de controle, embora existam diversas técnicas no DOE para minimizar a influência dessas variáveis. E essas saídas, no caso, a resposta de interesse, aqui a gente pode utilizar, por exemplo, a letra Y, a gente, no caso, pode ter as variáveis que podem ser monitoradas para se buscar, no caso, informações. Então, com o planejamento de experimentos, o objetivo é conhecer, filtrar informações que são mais importantes. Considerando, por exemplo, K fatores de interesse, ou seja, x1, x2 até xk, uma determinada quantidade de fatores de interesse. A partir da experimentação, a gente pode chegar em alguns poucos fatores que são mais influentes e com isso, com esses fatores mais influentes, a gente pode, no caso, buscar significância dos efeitos, a interação entre os efeitos, um modelo matemático em função dos fatores. Então, a gente pode construir um modelo matemático da resposta de interesse em função dos fatores que vai possibilitar dizer os níveis de cada uma das variáveis ou quantidade de cada uma das variáveis, nesse caso aqui x1, x2 e x3, que possam otimizar a resposta de interesse. Aqui nesse exemplo, a gente vê planejamento aqui por esse cubo, trata no caso de um planejamento fatorial de 2 elevado a 3, porque a gente tem
nessa ocasião, 3 fatores e 2 níveis para cada fator. O respectivo planejamento é correspondente a essa tabela, que vai, no caso, modelar esse cubo. Então, essa tabela aqui, no caso, ela também é chamada matriz de planejamento de 2 elevado a A. A, no caso, esse expoente é 3, né? Ou seja, matriz de planejamento de 2 elevado a 3. Nessa ocasião aqui, são realizados 8 experimentos e os resultados desses experimentos aqui, por uma coluna a mais aqui, eles podem ser colhidos de maneira aleatória e ao final é possível determinar a significância de cada efeito de maneira individual. Então é possível enxergar os efeitos de uma variável dessa aqui, por exemplo, esse Azinho que tem aqui, na saída de interesse. Então, o efeito é a diferença entre médias de saídas para quando essa variável A, por exemplo, se encontra nos níveis alto e baixo. Então, considerando os 3 fatores aqui analisados, A, B e C, vamos supor que apenas 2 desses fatores são ainda mais significativos do que os outros. Então, a gente pode ter exatamente essa figura aqui, com uma modelagem por tempo e temperatura. Então, o objetivo nessa ocasião aqui é determinar a região dos fatores significativos que vai conduzir à resposta ótima. Então, aqui nessa figura a gente pode ver curvas de níveis que variam em função das variáveis tempo e temperatura, que fornecem um resultado de saída no processo e se busca atingir, no caso, um valor ótimo. A gente pode notar aqui, por esse experimento, que a gente inicia no espaço aqui entre as curvas de 70% e 80%, e o objetivo é variar esses granidos de tempo e temperatura para atingir o 100%, que representa o ótimo. Então, a tomada de decisão ela pode ser obtida nessa ocasião aqui por simples verificação, que a gente tem que reduzir o tempo e aumentar a temperatura para caminhar em direção ao ótimo. E além disso, toda essa modelagem aqui, nesse caso aqui é um pouco mais simples, né, com variável de temperatura A, por exemplo, e tempo, uma variável B, a gente pode tomar um modelo linear e considerando a interação entre fatores de temperatura e tempo, e no caso, a gente pode deslocar o planejamento até atingir essa região ótima, e a gente pode fazer isso, por exemplo, por meio de um gradiente, que vai apontar sempre para a região de maior crescimento possível. Então, ou seja, o planejamento de experimentos ele permite, a partir de um processo de muitas variáveis, a gente chegar a um modelo com poucas variáveis, e esse modelo é passível de otimização, e a partir disso é possível obter os níveis dos fatores, nesse exemplo aqui, tempo e temperatura, que possam otimizar a resposta de interesse. Ainda assim, pode ser considerado diversas outras ocasiões, por exemplo, presença de múltiplas respostas no planejamento por meio de estatística multivariada, pode ser usado otimização multiobjetivo restrita ao espaço experimental escolhido, pode se usar ainda técnicas estatísticas, como por exemplo métodos mínimos quadrados, também técnicas de aprendizagem estatística, como redes neurais, aprendizagem de máquina, e para a modelagem, então, de maneira a se obter um modelo matemático em função dessas respostas de interesse. Podem ser usadas também técnicas de otimização não linear, algoritmos genéticos, técnicas bioinspiradas. Isso resume bem o planejamento de experimentos como um conjunto de técnicas investigativas de modelagem, análise, otimização de processos e simulações. Esse aqui é um exemplo hipotético, de maneira ilustrativa, qual o melhor jeito de tirar mancha de roupas. Então, é um planejamento que pode ser também de 2 elevado a 3, com 2 níveis. A gente pode considerar 2 tipos de sabão em pó, 2 quantidades específicas de sabão e, além disso, 2 tempos de permanência na máquina. E com isso, a gente faz 8 experimentos, né, dessas, variando essas entradas, e a gente verifica o resultado de saída do experimento, e com isso a gente pode tomar conclusões, o que influencia, quais fatores aqui influenciam mais, e etc.
quais que são as premissas do planejamento experimental? No caso, é a replicação, a aleatorização e a blocagem. A replicação, no caso, é a realização de um mesmo experimento várias vezes, um determinado número de vezes, para se conseguir estimar o erro experimental. Então, a palavra-chave aqui é determinar o erro experimental. Replicar, em si, no caso, repetir de forma completa o experimento, mesmo sujeito a diversas variáveis aleatórias, ruídos, que não são controláveis e que vão afetar certamente o resultado final, de maneira que a gente pode ter, no caso, resultados diferentes em cada repetição. A gente pode ver aqui por essa figura, cada uma dessas curvas gaussianas aqui, elas representam um conjunto de réplicas de experimentos de um mesmo objeto em diferentes condições ou fatores influentes. E com isso, essas réplicas para cada um desses conjuntos de fatores é responsável por produzir uma curva gaussiana diferente aqui. E ao se variar o conjunto de fatores, ou algum fator influente específico, e com determinado conjunto de réplicas de experimentos sendo elaborado, diferentes curvas normais, a gente pode obter, no caso aqui nessa ocasião específico, que a gente tem curvas com mesma média e mesma dispersão, ou seja, mesma variabilidade em torno da média para cada conjunto de réplicas, e a diferença entre as médias aqui vão me representar um erro experimental. Então, não se pode perder de vista que o objetivo do conjunto de réplicas é determinar o erro experimental do processo e a alteração dos fatores, como eles impactam, né, visando mostrar os comportamentos resultantes. Isso simplifica modelagens e permite otimizações de processos. A aleatorização ela tem como objetivo diluir o erro experimental, que são sujeitos às variáveis de ruído, no caso, essas variáveis de ruído também conhecidas como variáveis incontroláveis, em todas as corridas experimentais. Então, basicamente, ao se fazer a experimentação, alguns métodos são ditos paramétricos e se deseja que a distribuição do erro experimental ela seja normal, ou seja, o erro ele tenha normalidade. Nessa ocasião, siga exatamente essa curva gaussiana, para que se possibilite aplicar com sucesso diversos métodos e estudos estatísticos. E para garantir a normalidade do erro, é importante a realização da aleatorização. Por exemplo, na realização de experimentos, existem diversas variáveis que são ditas incontroláveis ou de ruído, como, por exemplo, as próprias condições ambientais. Então, quando se faz a aleatorização, ainda se tem um problema do ruído, que vai estar inerente, tendo em vista que não é possível deixar um sistema em análise totalmente imune a essas variáveis aleatórias. Então, os experimentos eles devem ser realizados também de maneira aleatória para se diluir esse ruído em todas as corridas experimentais. Já a blocagem ela tem como objetivo a minimização da influência de variáveis presentes no procedimento experimental, mas que não são objetos de estudo. Então, a variável a ser blocada ela deve ser passível de controle, ou seja, são variáveis que, de certa forma, se tem controle e pode ser distribuída de forma homogênea nos tratamentos dentro dos blocos para se minimizar o efeito dessa variável que foi blocada no estudo. A blocagem é muito utilizada, por exemplo, no crescimento de plantas. Às vezes é necessário um experimento com um conjunto de tratamentos diferentes. Por exemplo, diferentes mudas, diferentes adubagens, regas. Pode considerar também um terreno que não é suficiente para se estabelecer condições homogêneas. Então, a gente bloca os terrenos em diferentes condições. Por exemplo, um determinado terreno tem um pH diferente. A gente pode observar o que se resulta desse fator, desse efeito. Então, o objetivo geral da blocagem é restringir e minimizar o erro de variáveis que estão presentes por causa de restrição de recursos e que não se tem interesse em testar o efeito dessas variáveis ou não se deseja
também que esse efeito seja confundido com o efeito do tratamento. E como conclusões, o uso de técnicas de planejamento fornecem confiança ao operador, ao engenheiro, à pessoa que está conduzindo o processo, permite a tomada de decisão baseada em técnicas e métodos avançados estatísticos para se ter a correta escolha. Deve haver um planejamento dos testes e experimentos por meio da metodologia científica adequada para que se possa validar teorias e ideias, trazer resultados, fundamentar decisões. Tem uma frase do Rutherford que diz: se seu experimento precisa de estatística, significa que você deveria ter feito um experimento melhor. Na verdade, o que ele quer dizer nessa frase é que se o experimento ou simulação, por exemplo, ele não está considerando as variáveis aleatórias, se não está sujeito às incertezas e se não é feito, no caso, essa análise estatística, tudo utilizando os métodos estatísticos, pode também estar bem longe de ser uma metodologia científica e bem longe também de ser uma descoberta nesse sentido que ele coloca essa frase. E é isso aí.